Uma das perguntas mais clássicas para quem está aprendendo inglês é a de como pensar em inglês. Eu tenho uma resposta para isso que talvez você nunca ouviu por aí afora. Mas só para te contextualizar, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo e eu nunca vou esquecer. Eu ainda estava estudando inglês, eu nem pensava em ser professor. Até que um belo dia, um primo meu mandou a seguinte pedrada. Cara, deve ser muito louco falar inglês. Eu não consigo imaginar. Tipo, quando você vai falar, sei lá, a palavra baleia, vem primeiro em português, em inglês? Ou vem em português e você traduz em inglês? Cara, eu não consigo imaginar. Como qualquer ser humano na face da Terra aprendendo um novo idioma, eu apenas respondi na época que era meio que automático, eu não sabia como responder isso. E aí morreu a conversa. Só que aí depois de anos, eu já tinha construído uma metodologia, já tinha estudado igual um condenado para saber sobre questões de aquisição de linguagem, comportamento humano. Eu finalmente encontrei a resposta dessa pergunta. E desenvolvi até uma analogia muito boa para explicar melhor isso. A parada é o seguinte, você vai precisar entrar na minha vibe, entra aqui no mundinho do Anderson para você entender essa parada. Primeiro de tudo, vamos pela parte mais tranquila, que é a teoria das gavetas. A teoria das gavetas é basicamente a forma com que a gente armazena qualquer idioma na nossa cabeça. Imagina aí que existe uma área aqui do nosso cérebro que ela é dedicada somente para armazenar, né, a linguagem, um compartimento, vamos colocar assim. E aí nesse compartimento existe uma gaveta para cada idioma. Então, se você só fala o português, só tem a gaveta do português. Se você vai aprender o inglês, ele abre uma nova gavetinha e tudo que tiver do inglês ele vai jogar nessa gavetinha. Não mistura, certo? Ah, mas eu vou aprender o espanhol, vai abrir a terceira gaveta. Ah, mas eu vou falar 18 idiomas, vai ter 18 gavetas lá. Então, basicamente, tudo que você aprender sobre um determinado idioma vai para a gaveta daquele determinado idioma. Ah, eu aprendi uma palavra nova em português, vai para a gaveta do português. Ah, eu aprendi... Tava assistindo uma série, eu vi uma frase legal e aprendi essa frase no inglês. Foi para a gaveta do inglês, sacou? Não importa a forma com que você está aprendendo. O importante é que se você aprendeu, se você adquiriu isso, vai para essa gaveta, independente do idioma que seja. Se for espanhol, vai para a gaveta do espanhol, enfim, já pegou a ideia, né? E aí a gente chega na primeira resposta. Quando meu primo me fez aquela pergunta cabeluda, ele mencionou que ele não conseguia imaginar. E realmente não dá para imaginar. Quem não fala um segundo idioma não consegue ter a dimensão de como isso funciona. Ou seja, pessoas que não têm ou nunca tiveram um certo contato com outro idioma têm dificuldade de assimilar essa ideia do como pensar em inglês. Isso porque elas nunca tiveram a oportunidade de construir essa segunda gaveta, só tem a primeira gaveta, que é a do português. Logo, elas não conseguem nem imaginar o que é ter uma segunda gaveta ativa. Trazendo aqui para o mundo aberto, saindo do inglês, ninguém consegue explicar a sensação de se pisar em Marte, pelo menos ainda. Porque essa sensação ainda não existe. É mais ou menos por aí. Tá pegando o que eu tô querendo expressar? Agora, voltando para a ideia das gavetas. Pega essa visão. Qual a chance de você abrir a gaveta dos talheres na sua casa? E eu sei que ela é a primeira na cozinha, não é? Qual a chance de você abrir a gaveta dos talheres e ter uma cueca lá dentro? Vamos considerar que isso seja impossível de acontecer, né? Apesar de ser possível intencionalmente, na ordem natural das coisas, vamos dizer assim que não é comum, certo? Vamos colocar que é impossível. Com idiomas, é a mesma coisa. Quando você aprende uma palavra no português, ela vai para a região onde o português está reservado. Quando você aprende algo do inglês, vai para a região do inglês, ou seja, um fica na gaveta do português e outro vai na gaveta do inglês. Não adianta você ir na gaveta do português e tentar achar uma palavra do inglês, porque ela não está lá, sacou? Ela vai estar na gaveta do inglês. Tá pegando aí mais ou menos a ideia? Segura essa informação aí das gavetas, só lembra que as gavetas não se misturam, beleza? E para cada idioma que você aprende, uma gaveta nova surge.
Só isso que você tem que aprender. Vamos deixar esfriando essa analogia das gavetas e vamos para uma outra que é mais louca ainda, mas que vai fazer muito sentido. E agora você vai conhecer a analogia da máquina de pegar prêmios. Cara, eu aposto que você não viu isso em nenhum lugar. Mas vamos embora. Sabe aquelas máquinas de pegar prêmio que fica geralmente em shopping, padaria? Você bota um dinheirinho lá, aí vem aquela maquininha, pega o ursinho e você tenta buscar, ou um celular, sei lá. Sabe essas máquinas? Você precisa entender que existe uma maquininha dessa dentro da cabeça de todo ser humano. Sempre com que você vai puxar uma determinada informação, ou quando você quer expressar uma ideia naquele idioma, essa máquina vai numa velocidade incrivelmente rápida, vai lá na tua gaveta, pega a informação e puxa ela para fora. Claro que existem as formas de se pensar sistema 1 e sistema 2, dá um giro aí no teu e-mail, dá um giro aí nos nossos conteúdos, porque eu tenho certeza que já foi passado para você a aula onde a gente fala sobre o sistema 1 e o sistema 2. Na dúvida, dá um rolê aí, pede ajuda aqui no nosso suporte que a gente entrega para você, tá? Moral da história. Quando a informação já está rápida e intuitiva, essa máquina ela só vai na gaveta e puxa para fora, certo? No português já está tudo mastigado, então ela já está tão treinada na tua gaveta do português que ela vai numa velocidade incrivelmente absurda e puxa isso para fora. Inclusive eu estou fazendo isso nesse exato momento, a minha máquina do português está... A sua também, enfim. E é óbvio que quando você vai puxar as informações do português, essa máquina ela já está tão treinada que ela já vai inconscientemente, certo? Porém, meu queridinho, minha queridinha, se você está começando a aprender o inglês agora, mesmo que você já tenha um certo contato aí com a língua inglesa, é natural que essa máquina fique um pouquinho perdida quando você vai puxar as informações do inglês. É normal essa máquina estar um pouquinho destreinada, porque são informações novas, não foram 100% processadas ainda para que fiquem rápidas e intuitivas. Então é normal, ela vai lá na gaveta do inglês, fica um pouquinho meio atordoada, mas se você investir tempo ali naquela gavetinha, ela vai achar, e aí da próxima vez que você precisar daquela informação, ela vai de novo lá e já puxa de uma forma rápida e intuitiva. Sacou aí? E aí vai entrar um instinto natural do ser humano, a zona de conforto. Mas é óbvio que quando você estiver tentando usar a língua inglesa, ou seja, quando você estiver tentando achar as informações lá na gaveta do inglês, se você se sentir inseguro ou insegura tentando usar o inglês ali, você vai correr para a sua zona de conforto, você vai para a gaveta do português. Só que lá você não vai achar nada, porque as gavetas elas não se misturam. Lembra que eu falei? Você não vai achar cueca na gaveta dos talheres. Pelo menos é o normal, né? Mas enfim, você entendeu. O problema é que isso é feito de uma forma intuitiva. É natural, é instintiva, na verdade. Quando você não está conseguindo desenrolar no inglês, você puxa para a gaveta do português. Sacou aí o que eu estou querendo dizer? Pensar em inglês passa, primeiramente, por mindsets. Construir a sua confiança. Você precisa entender que é uma fase destreinada, né? Aquela maquininha ela tá destreinada mesmo para você puxar para fora, mas é uma fase, você precisa treinar ela. Então se manter na gaveta do inglês é muito importante. Não tem uma fórmula mágica para você começar a pensar em inglês. Mas se existe uma boa sacada, comece a treinar a sua máquina de pegar prêmios para ficar só na gaveta do inglês. Se você está tentando expressar alguma coisa em inglês, faça chuva, faça sol, doa, grite, mas fique no inglês. Ai, mas eu esqueci. Não, se você falar, ai, mas eu esqueci, você já pulou para a gaveta do português. Poxa, como que eu posso falar em inglês? Poxa, eu esqueci. I forgot. Sacou o que eu tô querendo dizer? Como é que eu falo? Não, como é que eu falo? Você tá usando a gaveta do português. Você tem que usar o do inglês. Whatchamacallit, let me see. Sacou? Então você tem que ficar o máximo possível na gaveta do inglês, porque isso vai te forçar a treinar aquela máquina a buscar as informações na gaveta certa. Sacou? Pode parecer meio que impossível para quem tá começando a estudar o inglês. Mas a partir de um dado momento ali, dos 3 meses, até um pouquinho mais, 6 meses, não é tão impossível assim. A questão é hábito. Aprender inglês passa por mindsets, passa por hábitos,
Precisa se construir bons hábitos antes de querer se desenvolver no idioma. Se você tiver as ferramentas corretas para se manter mais tempo na gaveta do inglês, aí fica mais fácil ainda. E, modéstia à parte, dentro do grupo WAIG, desde a escola ao vivo até as aulas on demand, que é o WAIGverse, nós temos ótimas ferramentas. E aí vem a história do meu primo, que ele me perguntou um negócio lá da baleia, tá lembrado aí? E a resposta para a pergunta dele é que quando a gente quer puxar uma palavra em específico, não existe uma máquina só de pegar prêmio. Existe uma máquina de pegar prêmio para cada gaveta. Existe a máquina do português, existe a máquina do inglês, existe a máquina do espanhol. Se você estiver aprendendo russo, vai ter a máquina do russo. Essa assimilação ela é individualizada. Portanto, quando eu quero falar a palavra baleia, a minha máquina do português, ela já vai lá, puxa a informação para fora, porque ela já está muito treinada para isso. Por outro lado, se eu quiser usar whale, a máquina do inglês é acionada instintivamente, acessando a gaveta, no caso aquele banco de dados, de uma forma intuitiva. Sacou a ideia? Portanto, quando a gente quer pensar em inglês é um assunto que exige ali um certo teor técnico. Então, quando você pensa em inglês, não tem como a palavra baleia vir à sua cabeça, porque você vai puxar whale, você está na gaveta do inglês. Se eu quero falar baleia, eu vou para a gaveta do português. Se eu puxo a palavra baleia do português, e aí sim, a partir do momento que eu já decifrei ela e eu quero puxá-la para o inglês, aí eu estou fazendo uma tradução. Na verdade, eu estou fazendo uma versão, né? Não, na verdade, você está pegando a tradução dessa palavra. Então, o que acontece? Pensar em inglês, você está em uma gaveta e não tem como o português ele vir, a não ser que você chame ele. Sacou aí a parada? Se você não fala um segundo idioma, é difícil explicar isso para você. Mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. Inclusive, se você gostou dessa abordagem, desse tipo de conteúdo, dentro do WAIGverse, que é a plataforma onde você tem aulas comigo, existe um curso chamado Smart Pack, onde a gente trabalha toda essa questão mental, toda essa questão de mindset, toda essa questão de hábito. Então tá tudo bonitinho lá. Mas se eu pudesse te dar uma dica matadora para você usar a partir de hoje no inglês, seria para que você construa hábitos de se manter na mesma gaveta, com as ferramentas que você tem. Essa é a minha dica. Quanto mais tempo você ficar na gaveta do inglês, melhor vai ser o seu sistema de pensar a língua. E com muito pouco, você já consegue pensar em inglês. Vai por mim. Eu digo que com até 4 perguntinhas, você já começa a construir esse hábito desde os seus primeiros contatos com a língua inglesa. Hábitos que são extremamente saudáveis para a sua aprendizagem. Tá tudo lá no Smart Pack. Como eu sempre falo nesse conteúdo que eu tô gravando aqui, o meu intuito não é te vender nada, é compartilhar de verdade ali informações que são valiosas para que você consiga corrigir problemas que é muito comum para brasileiros, mas que a grande maioria não está conseguindo resolver através dos métodos que existem afora. É a nossa percepção de ensino, é a nossa forma de ensinar. Eu espero de verdade que você tenha entrado aqui no mundinho do Anderson e tenha compreendido essa questão. Eu sei que algumas coisas parecem ser um pouco técnicas, mas à medida com que você começa a estudar, faz muito sentido. É assim que a gente vem ajudando centenas e milhares de alunos aí ao longo dos anos. Mas é claro que eu também não posso ser hipócrita. Se você gostou da minha abordagem, gostou do nosso conteúdo, nós trabalhamos com idiomas, então clica no botão aqui abaixo para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, fala com o nosso time de especialistas, que com certeza você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. Fechou? É isso. See you!